Galera, a gente vai começar aqui falando um pouco sobre uma revisão, né, do ano anterior, no caso, o conteúdo do segundo ano, para a gente poder dar continuidade aqui ao nosso conteúdo do terceiro ano, certo? O primeiro conteúdo que a gente vai falar aqui é sobre o fatorial, tá? O que vem a ser o fatorial? O fatorial ele vai ser um número, certo? Um número natural, né, no caso 0, 1, 2, 3 e assim por diante, seguido de um ponto de exclamação, tá? Então sempre que você vê um número seguido de um ponto de exclamação, você está tratando de números fatoriais, tá? Vamos lá. Zero fatorial é 1, tá? Depois eu posso estar mostrando para vocês por que zero fatorial é 1. 1 fatorial é 1 também, tá? 2 fatorial. Para resolver 2 fatorial, eu tenho que fazer 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, certo? 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o fatorial significa multiplicar o número em ordem decrescente até chegar no 1. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Professor, precisa multiplicar pelo 1? Não, né? 3 vezes 2, 6. 4 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então vai dar 24. Beleza? Difícil? Acredito que não, né? Aqui ó, você tem 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Para resolver isso daqui, eu vou repetir a parte de baixo, certo? E eu vou desenvolver os 5, ó, 5, 4, 3. Quando eu chego no 3, eu coloco exclamação. Por que eu tenho que colocar exclamação? Porque eu não continuei. 2, 1, tá? Então eu coloco exclamação. Por que eu faço isso? Porque agora eu posso cortar o de cima pelo de baixo. 5 vezes 4 dá 20. Certo? Aqui a mesma coisa. Eu vou repetir a parte de baixo. 4 fatorial. Aqui eu tenho uma multiplicação vezes 2 fatorial. Então eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes 5 vezes 4. Quando chegar no 4, que é o maior de baixo, eu paro. Porque daí eu posso cortar esse com esse daqui. Fica mais fácil, né? 6 vezes 5 dá 30. 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Eu vou fazer aqui 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 30 dividido por 2 dá o quê? 15. Tá? Então aqui são alguns exemplos, tá? Que a gente está mostrando para vocês que a gente vai utilizar um pouco mais para frente aí, certo? Outro conteúdo que eu quero trabalhar com vocês aqui é o princípio fundamental da contagem, tá? Raí tem 2 calças e 3 camisetas de cores diferentes. De quantas maneiras distintas poderá se vestir? Eu vou chamar as calças aqui no caso de calça 1 e calça 2. Se ele estiver usando a calça 1, ele pode usar a camisa A, ou a camisa B, ou a camisa C. Assim também com a calça 2, a A, a B ou a C. Então, de quantas maneiras diferentes ele poderá se vestir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele pode se vestir de 6 maneiras diferentes, tá? Nesse caso aqui é simples fazer isso. Por quê? Porque são só 2 calças e só 3 camisetas. Mas vamos supor que fosse 100 calças e 300 camisetas. Eu não conseguiria fazer isso, né? Na verdade até poderia conseguir, mas daria mais trabalho. Então, para isso que serve o princípio fundamental da contagem. O que o princípio fundamental da contagem diz? Eu tenho 2 calças. Eu tenho 2 possibilidades de calças. E eu tenho 3 possibilidades de camisetas. Se eu multiplicar as possibilidades de um pelas possibilidades do outro, no caso 2 vezes 3, eu vou encontrar o total de possibilidades. Então, o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo, serve para isso. Eu pego a quantidade de um, multiplico pela quantidade de outro e encontro o total de possibilidades possíveis. Certo?
Bom, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte. É isso. A gente vai estar agora falando sobre permutação, permutação simples e permutação com repetição. O que vem a ser permutação? O nome permutar vem de troca, tá? Ou seja, trocar de lugar as coisas. A gente vai falar aqui especificamente sobre anagramas, mas você pode estar utilizando esse conhecimento para outros assuntos também, tá? Então, bora lá. O que vem a ser anagramas? Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Quantos anagramas tem a palavra sol? Aqui é simples, né? Porque eu tenho uma palavra de 3 letras. Anagramas quer dizer as palavras derivadas de sol, as palavras, né? No caso aqui, ó, sol eu posso escrever assim, ó, sol. Posso escrever SLO. Posso escrever OLS. Posso escrever OSL. Posso escrever LSO e LOS. Então, anagramas é isso, trocar as letras de lugares. Eu formo, digamos, palavras mesmo que não tenham sentido, tá? Beleza? Então, são quantas anagramas possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Uma maneira mais fácil e de utilizar fórmula, né? Porque aqui eu só tenho 3 letras, mas vamos supor uma palavra, sei lá, com 10 letras, já dificultaria um pouco, né? Então, a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Pn é igual a n fatorial. O n vai ser a quantidade de letras que eu tiver, ou a quantidade de coisas que eu quero trocar de lugar. No caso aqui eu tenho 3 letras que eu quero trocar de lugar. Então eu vou calcular o P de 3. Então aqui, ó, o n vale 3, 3 fatorial. Resolvendo 3 fatorial, vai ficar aqui, ó. P de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. Então eu tenho 6 possibilidades, né? Bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo. Vamos calcular aqui os anagramas da palavra Brasil. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, né? Então eu quero calcular o P de 6, no caso 6 fatorial. Para calcular 6 fatorial, eu vou fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2 dá 720, certo? Então eu tenho 720 anagramas. Por isso que a formulazinha facilita. Pensa você ter que fazer 720 vezes isso. Daria muito mais trabalho, né? Então a formulazinha ela serve para isso, para ajudar. Beleza? É só colocar o total aqui com fatorial e calcular, certo? Não tem erro. Beleza? Agora a gente vai estar falando aqui sobre a permutação com repetição. Ela é um pouquinho diferente da permutação simples, tá? Por que permutação com repetição? Quantos anagramas tem a palavra bolo? A palavra bolo, ela tem 2 letras O, 2 letras O, né, no caso. Se eu trocar essas letras de lugar, essa vem para cá e essa vem para cá, a palavra ela continua a mesma, ela continua bolo. Então, ela não forma um novo anagrama, ela é o mesmo, tá? Então, quando eu tiver letras repetidas, eu tenho que utilizar essa outra fórmula aqui, ó, que vai ser parecida, ó, Pn igual a n fatorial dividido. Esse alfa fatorial vezes o beta fatorial e esses pontinhos significa que é a quantidade de letras que está se repetindo fatorial, tá? Vamos ver aqui o exemplo para vocês entenderem melhor. Quantos anagramas tem a palavra bolo? A palavra bolo, ela tem 1, 2, 3, 4 letras. Então eu vou colocar aqui, ó, 4 fatorial normalmente, né? Beleza? Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 são 4 letras, né? Então eu vou colocar 4 fatorial. Porém, embaixo, como o O se repete 2 vezes, eu vou colocar 2 fatorial. Agora eu tenho que repetir a parte de baixo, né, que é 2 fatorial, e eu vou desenvolver o 4 até chegar no 2. 4 vezes 3 vezes 2. Quando eu chego no 2 eu paro, por quê? Porque eu posso cortar esse com esse. 4 vezes 3 dá 12. Certo? Beleza, então. Vamos fazer essa outra aqui.
P. Quantas letras eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou colocar aqui, ó, 6 fatorial. Dividido. O A ele se repete 1, 2, 3 vezes. Então 3 vezes. Mas só que o N também aparece. Então o N se repete 1, 2. Então eu vou colocar aqui 2 fatorial. Beleza? Então a quantidade de vezes que a letra repetir eu coloco aqui, tá? Independente de quantas letras está se repetindo, tá? No caso aqui o A 3 vezes, então 3 fatorial vezes a quantidade do N, que no caso são 2N, 2 fatorial. Agora eu vou desenvolver o 6, né? Vou repetir a parte de baixo, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vou fazer o 6 até chegar no 3. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Quando eu chego no 3 eu posso cortar esse com esse, certo? Então agora eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 dá 120. Concordam comigo? 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120. 2 fatorial, eu vou fazer aqui embaixo mesmo, é 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Se fosse 3 fatorial aqui, professor, teria que fazer 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6. Mas aqui é 2 fatorial. Então, 2 vezes 1, 2. 120 dividido por 2 dá 60, né? Beleza? Então, é isso que a gente tem aqui. Permutação simples, permutação com repetição. Tá bom? Beleza? Bom, agora a gente vai estar falando sobre arranjo e combinação, tá? A fórmula do arranjo que a gente vai utilizar essa formulazinha aqui, tá bom? Vamos lá ler o exercício para vocês entenderem o que a gente tem que fazer aqui. Para a escolha do presidente e do vice-presidente de uma turma, candidataram-se 3 alunos. Quantas são as possibilidades de resultado dessa eleição? Uma coisa muito importante aqui, né? Se eu tenho 3 alunos, alunos A, B e C, vamos supor que o A seja o mais votado, o B o segundo, o C o terceiro. Como eu estou elegendo presidente e vice-presidente, só esses dois vão ganhar. Beleza? Então a ordem aqui ela é muito importante, tá? Se você aparecer em primeiro ou em segundo, já difere, né? Em primeiro você vai ser o presidente, em segundo você vai ser o vice. Se você ficar em terceiro, você não vai ser nada, né? No caso, então, a ordem ela é importante aqui. Se a ordem é importante, ordem importa. Ordem importa. Vocês entenderam por que a ordem importa? A ordem importa porque se for primeiro é presidente, se for segundo é vice, e se for terceiro você não é nada. Então a ordem aqui ela é importante. A ordem que aparece as pessoas é importante. Se a ordem importar, se a ordem importa, eu vou utilizar arranjo. Vou utilizar essa formulazinha aqui do arranjo. Quem que vai ser o N? O N vai ser o total de pessoas. O total de pessoas dessa eleição. E o Pzinho aqui ele vai ser quantas pessoas vai ganhar, certo? No caso aqui, ó, para a escolha do presidente e do vice-presidente, então aqui, ó, o meu N vai ser quem e o meu P vai ser quem. Eu só vou escolher o presidente e o vice, então o meu P ele vai ser o quê? 2. O meu N é quem? Candidataram-se 3 alunos, então 3 alunos no total, então esse vai ser o meu N, certo? Achei o N, achei o P, eu vou jogar na fórmula. Lembrando, o N é o total, o P é quantas pessoas vai ganhar, certo? Então vamos lá. Arranjo, o N vale 3, o Pzinho vale 2. Então o N fatorial vai ser 3 fatorial dividido por N menos P, no caso 3 menos 2, fecha parênteses fatorial, certo? 3 fatorial continua. 3 menos 2 vai dar 1. 1 fatorial a gente viu que dá 1, né? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 1 fatorial é 1, né? Certo? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 1, 6. Então, quais
Quantas são as possibilidades de resultado dessa eleição? São 6 as possibilidades, tá bom? Beleza? Tranquilo, então utilizo o arranjo quando a ordem for importante, tá? Agora vamos ver um exemplo de combinação. O que ela difere do arranjo? A fórmula da combinação é quase parecida à do arranjo. A única coisa que muda aqui, ó, é esse Pzinho aqui que aparece multiplicando o N menos P, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Quantos grupos constituídos de 3 pessoas podem ser formados com 5 pessoas? Vamos lá. Escolher João, Maria e Pedro é diferente de escolher Pedro, João e Maria? Não, eu só estou formando um grupo. Independente da ordem que eu for escolher, eu vou formar o mesmo grupo. Então a ordem aqui, ela não importa. Ordem não importa. A ordem ela não é importante para nós, tá? Nesse caso aqui eu só quero formar grupo, só isso. Não tem ninguém que vai ganhar, vai ficar em primeiro, vai ficar em segundo, entendeu? Ordem não importa. Então a ordem ela não é importante, tá? Então nesse caso eu vou utilizar a combinação. E aqui, ó, o N vai ser o total e o P vai ser quantas pessoas eu estou escolhendo para o grupo. Então eu tenho 5 pessoas no total e os grupos eles vão ser de 3 pessoas, concordam comigo? Beleza, então. Então jogando na fórmula aqui, ó, o N é 5, o P é 3, então vai ficar 5,3. Essa parte aqui, ela é até importante vocês fazerem isso bonitinho, que depois mais pra frente eu vou explicar outras coisas que a gente vai ter que utilizar isso, tá? Então vamos lá, o N aqui é 5, né? Então 5 fatorial, dividido pelo P fatorial, no caso 3 fatorial. Aqui dentro o N menos P, no caso 5 menos 3, também fatorial. Coisa muito importante, resolve sempre o parênteses primeiro, tá? Então vai ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial. 5 menos 3 vai dar 2 fatorial. Agora eu vou fazer o 5 até chegar no maior de baixo, que no caso é o 3. 5 vezes 4 vezes 3, certo? Dividido aqui por 3 fatorial vezes 2 fatorial. 3 eu posso cortar com 3. 5 vezes 4 eu sei que vai dar 20, né? 2 fatorial, eu preciso resolver isso. 2 fatorial é 2 vezes 1. 2 vezes 1 que dá 2. 20 dividido por 2 eu sei que dá 10. Certo? É isso que eu tinha para passar para vocês por enquanto, tá? E a gente vai tirando as dúvidas, fazendo mais exemplos mais para frente. Obrigado.